Então, pessoal, vamos para a nossa terceira aula. Agora falaremos sobre as duas naturezas de Cristo. Alguns elementos que nos traz a compreensão sobre esta habitação, da natureza divina e da natureza humana no mesmo ser, sendo que eles não se misturam, eles não se acoplam, simplesmente coexistem na pessoa e na figura de Jesus. Então veremos agora sobre essas duas naturezas, como isso é possível, como nós podemos trabalhar isso dentro da cristologia. Hoje nós vamos falar sobre isso, abordando sobre um ponto de vista da ortodoxia. O que seria a ortodoxia? Como poderíamos definir esta palavra? Bom, quando nós olhamos ela na sua linguagem original, que é o grego, nós temos o ortos e o doxia, que seria a junção de duas palavras que formaria então, ou que forma então esse termo. Então, começando a analisar sobre o termo ortos, que seria essa parte inicial, prefixo dessa palavra, vamos ter essa origem desse termo com significado de colina ou monte, o que significa aí algo correto, ereto, algo que ergue-se perpendicularmente, honesto ou horizontalmente, algo nivelado, reto, vertical, não tortuoso. Então já dá para entender que orto vem de algo correto, algo que tem um padrão nivelado. O oxia seria a parte dessa palavra, a parte final, o sufixo desse termo, vem aí de pensar. O termo grego de doxia vem de considerar, significa, por exemplo, da glória, dignidade, honra, louvor, adoração e glorioso. Então, em linhas gerais, ortodoxia seria, portanto, indica alguma coisa que é de natureza honesta, reta, correta, certa, verdadeira e que de tal fato é digna de louvor e honrosa. Historicamente, essa palavra passou a designar um conjunto de doutrinas confessadas por toda a igreja e consideradas como verdadeiras e de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, não misture o termo ortodoxia, que seria esse conjunto de doutrinas que a igreja reconhece como verdadeiras e que estão de acordo com as Sagradas Escrituras, com o cano sagrado. O cano sagrado tem a ver com livros inspirados, ok? Porque eu já vi pessoas de alguma forma trocando e essas duas, confundindo esses dois termos. O cano sagrado, os livros que estão inspirados por Deus, e a ortodoxia seria o conjunto de doutrinas extraído das Sagradas Escrituras que são coerentes com a mesma, com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Então isso seria a ortodoxia. Então, quando alguém pergunta para você qual é a ortodoxia da sua igreja, você, teoricamente, deveria falar para essa pessoa quais seriam as doutrinas que a sua igreja defende, entende? Quais pontos de vista. E uma coisa aqui, uma observação, uma dificuldade que nós temos hoje em muitas denominações que têm surgido é que essas denominações não existem, não tem dentro delas uma ortodoxia bíblica, uma ortodoxia onde estabelece quais são os princípios que essa denominação acredita que estão verdadeiramente fundamentados dentro das Sagradas Escrituras. É claro que toda denominação tem uma ortodoxia, tem um sistema de doutrinas, tem um sistema de regras que regem aquela denominação. Tem um sistema de doutrinas que eles acreditam, mesmo que essas doutrinas não estejam coerentes com a verdade. Então, na prática, essa ortodoxia seria uma ortodoxia inválida, fraudulenta, ou enganadora, ou no mínimo, equivocada. Entende? Então, faz o primeiro pensamento aí agora. Pergunte a si mesmo: você conhece a ortodoxia da comunidade que você congrega? Você sabe se ela tem uma confissão de fé, mesmo que ainda não esteja redigida, e tal, mas que você sabe quais os pontos principais que essa igreja defende, que essa comunidade tem como verdadeira?
E se você conhece verdadeiramente o que está escrito lá no livro de confissão de fé, por exemplo, como a de Westminster, ou às vezes da própria comunidade renovada, enfim, ou da sua própria batista, verdadeiramente o que está escrito é algo prático dentro da convivência e da vivência cristã na sua comunidade, pense nisso e construa seus argumentos em relação a essa questão. Dito sobre ortodoxia e sobre esse conjunto, alguém pode perguntar, mas e aí, a ortodoxia, o ensino que vocês estão desenvolvendo aqui, é um ensino bíblico válido? Eu falo para você que a nossa cristologia, ela é bíblica, teológica e prática. Nós pegamos essa questão da ser bíblica porque a fonte primeira, a fonte principal que nós estamos trabalhando com vocês é as Sagradas Escrituras. Segundo, teológica, nós estamos pegando o que os nossos pais da igreja, ou o que os primeiros estudiosos, os pais das igrejas históricas, têm como princípios. Nós vimos aqui as confissões de fé, tanto da própria denominação presbiteriana renovada, ou tanto da Westminster, presbiteriana do Brasil, ou dentro do Batista, ou demais outras igrejas que têm a sua confissão de fé, que sabem o que professam. Então a nossa cristologia, ela é bíblica também como ela é teológica, porque nós trabalhamos dentro desse conjunto teológico histórico. Também é prático, porque nós não trabalhamos aqui grandes pontos de abrangência dentro da teologia, mas aquilo que realmente vai te direcionar para a existência das nossas atividades, da nossa doutrina em torno de Cristo, né? Então, nós não vamos sair, ainda que nós temos elementos aqui de várias denominações dentro das nossas aulas, o cerne, o centro de tudo isso é Cristo. E é prático, porque é algo do dia a dia, ok? Então vamos lá, falando sobre essa união hipostática de Cristo, que é esse momento onde nós estamos aqui estudando, é o momento que nós estaremos discutindo agora, é as duas naturezas de Cristo. Nós, que na última aula, nós abordamos aqui sobre esses pensamentos, tanto das confissões de fé, tanto das heresias que formularam a pessoa de Cristo, que estudaram e que emitiram seu parecer sobre a pessoa de Cristo. Na última aula, nós falamos sobre isso. Nós falamos tanto do ponto de vista teológico, bíblico e também os pontos de vista que algumas vezes o rei da história colocou acerca dos seus pensamentos na pessoa de Cristo. Agora, já que nós entendemos que Cristo era 100% Deus e 100% homem habitando no mesmo ser, então vamos compreender isso mais a fundo, e isso chama-se união hipostática de Cristo. Essa definição, podemos dizer que a natureza divina ou a divindade de Cristo, ela se relaciona com a natureza humana, com a humanidade de Cristo. Essa é a afirmação que nós podemos dizer sobre união hipostática, embora que, como nós vimos na aula passada, existem algumas heresias que negam isso ou que, de alguma forma, creem nisso de maneira equivocada. Vamos lembrarmos de duas que nós citamos, que é o nestorianismo, que vai dizer que as duas naturezas de Cristo indicavam a existência de duas pessoas distintas, duas pessoas, duas naturezas. E o eutiquianismo, que falava que a natureza divina somava-se com a natureza humana e formava-se uma terceira natureza, uma natureza híbrida, o resultado misturado das duas naturezas. Todas essas duas definições são equivocadas quando nós observamos e as comparamos diante da Bíblia Sagrada. Por isso, eu quero colocar aqui uma alternativa para essa questão e nós pensarmos sobre a doutrina da união hipostática de Cristo. Não é teantrópica, isso significa não é um Deus homem, tá? Não é um Hércules, enfim, algo do tipo que muitas vezes é retratado na mitologia como um Deus homem. Na verdade, ele é a natureza divina e a natureza humana dentro do homem. É o Emmanuel. Ele é pessoal,
essa união hipostática inclui atos e qualidades, tanto humanos quanto divinos, e assegura a presença constante, tanto da humanidade quanto da divindade. Então, são todas teorias equivocadas quando saem desse padrão da união hipostática de Cristo. É um termo talvez diferente, mas é algo muito claro nas nossas comunidades, quando nós falamos sobre Deus e sobre Cristo sendo um. Então, vamos entender sobre essa palavra hipóstase. A palavra hipóstase deriva, então, da palavra grega que nós vamos estar chamando aqui hipostasia, que é essa terminologia, e esse termo que origina, então, hipo, ou sob, debaixo, através, ou istmi, que significa permanecer. Então, esse termo só se encontra lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, onde Cristo é a expressão exata do ser, do hipóstase, que é a hipóstase de Deus. Então, esse termo hipóstase vai nos trazer aí essa conjuntura de que permanecer. Então, a natureza divina, a natureza humana permanecem ali dentro dessa mesma conjuntura da pessoa de Cristo, tanto a natureza de Deus e a humana. Para compreendermos isso, o Artigos Anglicano, lá no seu segundo artigo, diz: duas naturezas inteiras e perfeitas, ou seja, a divindade e a humanidade, formam unidas simultaneamente na mesma pessoa. Então, é uma pessoa com duas naturezas. Quando nós olhamos a Confissão de Westminster, nós vamos perceber que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, formam inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Então, temos essa conjuntura de que essas naturezas estão inseparavelmente em uma mesma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, resumindo essa questão em três verdades sobre Cristo. Primeiro, que ele é uma pessoa, ele é um ser, ok? Segundo, que a união surge do fato de que duas naturezas permanecem a uma única pessoa. Então, nada de ser duas pessoas com duas naturezas e nada de uma pessoa com uma terceira natureza, que é a junção das duas primeiras. Não, são duas naturezas em uma só pessoa. Guarda bem isso, porque essa é a definição. Duas naturezas em uma só pessoa, natureza humana e natureza divina. E que essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, agente por detrás de todas as suas ações. Então é essa pessoa, esse Cristo com essa personalidade divina e essa personalidade humana, ok? Então na próxima aula nós veremos aí sobre essa pessoa de Cristo vivendo com as duas naturezas e que essa pessoa de Cristo é impecável, ou podemos definir isso como a impecabilidade de Cristo. Tá certo? Vamos lá.